Prezados amigos do Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier, comentaremos muitos os chamados, poucos os escolhidos. E nós queremos agradecer a coordenação do Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier por esse convite para estarmos aqui com vocês. Então, vamos refletir juntos. Você se coloca na posição daquele que é chamado ou daquele que é escolhido? O capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo nos leva a esta reflexão. Nós entendermos o que é que fazemos e como nos colocamos, em qual fileira daqueles que são chamados e daqueles que poderão ser potencialmente escolhidos. Porque o texto evangélico ele é bastante claro quando inicia essa tese. Dar-se-á àquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que eu vos falo em parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Isso está em Mateus 13, 10 a 14. Esta colocação de Jesus, colocando claramente uma citação do Antigo Testamento, nos mostra realmente que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumpri-la. Então, a gente observa que sempre em suas colocações, ele, como conhecedor que é e que era das Escrituras Sagradas, ele sempre trazia essas referências para que todos pudessem entender, sobretudo os seus discípulos ou os seus apóstolos, que, como aprendizes, passaram a ser aqueles que realmente seguem e testificam do Mestre. E essa passagem nos deixa claro quando ele coloca: porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quer dizer, a equipe de Jesus, os 12, vieram preparados e compromissados com esse trabalho. E a população, os demais, logicamente, não tiveram esse aparato, não tiveram esse preparo. Então, por isso, ele usava parábolas. Por que parábolas? Porque nós temos que pensar também que aquela época, muito antes dos evangelhos serem escritos, o que se tinha como registro era a tradição oral. E é muito mais fácil você recordar de uma história do que você recordar de um texto qualquer. Então os discípulos, aproximando, lhe disseram: por que lhe falas por parábolas? É o questionamento. Então é esta parte inicial que nós queremos conversar com vocês. Por que, Euzi, a metodologia de parábolas? Exatamente. Porque a metodologia de parábolas, do ensino por parábolas, é recurso educativo. É de grande valia na preservação de ensinamentos ao longo dos séculos, porque as palavras são de vida eterna. É instrumento didático também, usado desde os filósofos da antiguidade. Como as parábolas do Evangelho foram proferidas por Jesus para uma multidão heterogênea, intelectual e moralmente, foi necessário garantir que as orientações do seu Evangelho fossem eternamente preservadas, como assinala Vinícius Pedro de Camargo. Essa colocação de Pedro de Camargo, ela é muito pertinente, porque ao atender uma multidão, então Jesus não falava para um pequeno público, mas para uma multidão é mais de 100 pessoas. Heterogêneos, né?
heterogênea, intelectual e moralmente, quer dizer, haviam diferenças. Mas quando ele usava a metodologia das parábolas, ele tinha certeza absoluta que iria atingir a todos. E veja bem, atingir a cada um de acordo com as suas conquistas, de acordo com as suas percepções. E isso acontece ainda hoje. Quantos de nós, perante o ensinamento do Cristo, nós abarcamos 100%, 50%, 30% ou mais disso que nos é trazido? Então, nós observamos que Jesus, como mestre, ele tinha essa cancha de usar diferenciadas metodologias. É assim que nós o vemos, de repente, escrevendo na areia, enquanto alguém lhe questiona alguma coisa. É assim que nós o percebemos, reunindo a multidão e contando histórias, parábolas, que são instrumentos que trazem uma conexão de percepção intensa. É também dessa forma que nós o percebemos no templo, dialogando com sacerdotes, com fariseus, para trazer-lhes o entendimento supremo das realidades espirituais. E o conhecimento abstrato é muito mais difícil de ser assimilado por uma multidão tão heterogênea. Então, contando fatos, a pessoa fixa a história, porque mexe também no emocional de cada um. Então, a gente verifica que Jesus, como sábio educador, costumava recorrer frequentemente às parábolas a fim de melhor interessar e impressionar os ouvintes. Porque até hoje, entre nós, quem não gosta de uma boa história? Sobretudo de um bom contador de história, que nos motiva com a sua expressão, com o seu maneirismo, com o seu gesto, com a sua voz. Agora, imagina Jesus com a sua presença magnética, como é que ele tocava o coração daqueles que ali estavam com este método eminentemente prático e pedagógico. Prático porque falava coisas simples. Exato. Pedagógico porque abordava um processo de aprendizado, porque supre as deficiências intelectuais do educando, sempre que se trata de assuntos transcendentes. Supre a deficiência intelectual dos educandos e também ele sabia o que se passava no coração das pessoas. Então ele dizia exatamente aquilo que a pessoa precisava ouvir para se educar, para se transformar. Então nós percebemos que mesmo após a partida do mestre, os seus ensinamentos eram conservados e revividos por meio da tradição oral. É assim que nós observamos em Atos dos Apóstolos, quando as comunidades se reuniam para que os instrutores viessem conversar com eles sobre os ensinamentos de Jesus. E é muito mais fácil realmente você reter na mente a lição ministrada por um conto qualquer, conforme já dissemos, em que existe um enredo que pesca a sua atenção, que auxilia na associação de ideias, porque à medida em que se vai contando, você vai se conectando. Por exemplo, imagine a cena. Eis que um homem saiu a semear. Você não vê esse quadro claro na sua mente? Exatamente. Então era isso que Jesus usava. Então, de uma forma tranquila. E também o sapientíssimo instrutor, o guia da humanidade, se ele não tivesse se envolvido com a sublimidade dos conceitos que trazia, Com certeza não chegarem até nós. Não teríamos encontrado essa vertente, não teríamos tido conosco esses ensinamentos que são a água viva, que são alimentos para o espírito e que estão aí há mais de 2000 anos nos chamando para focar a atenção nesses princípios reais. Então você vê que são palavras de vida eterna.
como são ensinamentos sublimes e eternos, porque nós ainda estamos reincidindo nas mesmas falhas, nas mesmas fraquezas, e nós somos talvez aqueles mesmos de outrora, que estamos aprendendo a lição muito devagar. Você não acha que está devagar? E tão devagar que quando os apóstolos questionaram o porquê do ensinamento de parábolas, ele ainda disse mais peremptoriamente, porque a vós vos foi dado conhecer o reino dos céus. Quer dizer, vocês, meus filhos, vieram preparados. Conhecem os mistérios do reino. Sim, mas eles não. Eles não. Então, o que nós temos que entender? Temos que facilitar esse processo de entendimento, pois aquele que tem, aí é que mora o perigo, aquele que tem lhe será dado. E lhe será dado em abundância. Mas aquele que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Isso é tão sério, né? E é um paradoxo. Como? Como explicar isso? Lembra a parábola dos talentos também, não é? Porque aquele que fez o talento se multiplicar, a ele foi dado o talento do outro servo mau e preguiçoso, que não multiplicou aquilo que lhe havia sido dado. Eu gostaria de lembrar o seguinte, por exemplo, um pai que tenha uma área de terra, dividindo os lotes para os filhos. Aquele que é produtivo, ele expande, ele cresce, ele planta, ele trabalha. E aquele outro acomodado que nada faz e que leva a vida sem nenhuma preocupação com o amanhã, vai ficando o quê? Carente da necessidade a tal ponto que aquela área que lhe foi dada vai passar para aquele que produziu e tem recursos de adquiri-la. Então é bom que nós vejamos esta afirmativa, porque será dado àquele que já tem à disposição o conhecimento, a certeza da vida futura e a absoluta necessidade de produzir para significar que valoriza a oportunidade que a vida lhe dá. Isso é muito oportuno e ver que é para todos os tempos. Para todos os tempos. E outra coisa, ao longo dos tempos, as parábolas foram preservadas, chegaram até nós. E nós observamos esta realidade quando, em A Caminho da Luz, Emmanuel nos coloca o quanto a espiritualidade superior trabalhou para que, no momento da redação dos textos, não houvesse tanta interferência. Porque os evangelhos que nos chegaram, os evangelhos sinóticos, eles trazem certa semelhança. Basicamente, o que nós encontramos em Mateus, nós encontramos em Marcos e encontramos em Lucas, com algumas poucas variantes. Nós percebemos no Evangelho de Marcos que ele traz, de uma forma muito sucinta, as orientações que significam as memórias do apóstolo Pedro. Nós observamos que ele fala para o gentio recém-cristianizado, convertido ao cristianismo. E nós observamos que em Mateus, com toda a sua propriedade de texto, porque na verdade ele era o mais intelectualizado dos apóstolos, ele fala para os hebreus, tentando trazer a conexão entre os ensinamentos de Jesus e as vertentes do Antigo Testamento. E em Lucas, que foi o primeiro jornalista do cristianismo, que fez toda uma pesquisa de campo, nós encontramos o quê? Nós encontramos o pensamento da Mãe Santíssima, porque ele foi beber na fonte a pedido de Paulo, que tinha essa ideia de querer transcrever a memória de Maria, e vendo que não podia, pediu a Lucas que fizesse isso. Então, Lucas nos traz uma pesquisa de campo em que ele conversa com aqueles que viveram de perto com Cristo, porque a ele isso não foi possível, e dentro da sua verve grega, que tem um projeto educativo para o espírito, ele traz muito culto, ele traz esse texto maravilhoso,
E nós? Como é que nós abordamos, como é que nós estudamos esse texto? Ao longo dos tempos, com muita superficialidade. E tanto assim é que até hoje nós não esgotamos. Não esgotamos porque ainda não conseguimos abarcar em propriedade os ensinamentos do Cristo, que são ensinamentos imprescindíveis para a melhoria espiritual do ser humano. Altos valores da vida. Altos valores da vida. E que, com o Espiritismo agora, torna-se bem mais fácil compreender todos os ensinamentos do Evangelho. Porque, como diz Emmanuel, em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave, conforme encontramos no texto do livro Opinião Espírita. E nós ousamos ainda acrescentar: Jesus a porta, Kardec a chave e Emmanuel O segredo. o segredo da interpretação. Eu gostaria que você falasse o que significa ouvidos de ouvir, olhos de ver. Como que você interpreta Jesus isso? sempre colocava isso, né? Ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos para ver. Mas que coisa estranha. Quem tem ouvidos para ouvir. Mas ele se ligava a um simbolismo. Porque nem sempre quando a pessoa está ouvindo, se ela não estiver atenta, ela não terá ouvidos de ouvir. E tem que tirar o espírito da letra. Tem que tirar o espírito da letra. E quando a pessoa está vendo, se ela não joga o seu olhar percussiente, com aquela vontade de entender e de perceber o que lhe é colocado à frente, no âmbito da sua visão, ela realmente não tem olhos de ver. Então, veja só, não é uma coisa simples, de simplesmente uma imagem de fora, mas você vai ouvir com a sua capacidade de interpretação interior. Você vai ver, você vai enxergar de acordo com o que é possível abarcar o âmbito das coisas com a sua realidade espiritual. Então, ouvidos para ouvir e olhos para ver são simplesmente indicadores de que nós abarcamos as realidades espirituais de acordo com as nossas conquistas interiores. Então, Jesus destaca realmente que para compreender essas verdades espirituais que são impulsionadoras da evolução, os homens precisam sim desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir. E os discípulos que são aprendizes de Jesus, do nosso mestre e guia, eles realmente aprenderam, porque muitos somos aqueles que desejariam ver o que eles viram, ou os que são mais sensibilizados e despertados para o estabelecimento, a instituição do reino de Deus dentro do coração de cada um de nós, nós gostaríamos, desejaríamos ver assim a realidade. Quem não sente, quem não absorve esses ensinamentos, não enxergam. E ouvir aquilo que o mestre falou, mas vivenciando o seu ensinamento, a sua condição de nos passar roteiros de vida assertiva, de vida que valha a pena e que caminhe na direção da redenção de cada um de nós. E veja bem, esses roteiros só serão acessados por nós se nós deixarmos de ter ouvidos moucos aos ensinamentos do Cristo. Não nos passarmos por surdos espirituais e também por cegos espirituais, porque o surdo, ele não ouve, mas nesse caso aí é o surdo que não quer ouvir, porque você tem um aparato auditivo perfeito e nesse caso aqui é o cego que não quer perceber, porque você tem a sua acuidade visual perfeita, mas se você não quer, você não presta atenção. Se você não presta atenção, você não compreende. E se você
você não compreende, você não entende. E se você não entende, não te diz respeito. Então, quer dizer, você, como Pilatos, lava as mãos ante os ensinamentos espirituais e não está nem aí para nada. Mas o Cristo, com toda a propriedade, ao tratar de surdos e cegos, de desentendidos e pouca vontade para entender as realidades espirituais, ele ainda nos deixa uma outra lição, quando ele diz: mas felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Quer dizer, os profetas do passado, aqueles mesmos que anunciaram a presença do governador espiritual entre nós, do governador espiritual do planeta entre nós, eles ansiaram por essa audição das realidades espirituais. Eles ansiaram por essa visão das benesses do reino dos céus e não tinham como. Por quê? Porque ali não estava a presença materializada de Jesus. Então, o Evangelho representa para todos nós uma libertação, né? Sim. E também uma paz. Por quê? Porque ele nos fala da vida futura. Olha como muda a pessoa na sua condução de vida, no sentido que dá à sua vida, se ela tem certeza que a morte não existe como extinção de vida, que ela, sim, receberá na medida do que ela fizer agora, porque existe essa justiça divina. Você está agora construindo o seu amanhã. E nós temos a certeza disso através do Evangelho. E veja só, que o Evangelho, como essa verdade libertadora que representa, ele será acolhido um dia por todos os espíritos. Essa verdade libertadora será acolhida. Porque isto é o quê? Isto é um imperativo da lei do progresso. Podemos estacionar as leis morais, porque elas existem inexoravelmente. Queira a pessoa acredite ou não, empenhe-se ou não, atrapalhe ou não, o progresso ele é inestancável. Ele virá, acontecerá, e sábio é aquele que se imbuir desta verdade. Perfeito. E com relação ao imperativo da lei do progresso, nós nos recordamos de Amélia Rodrigues, quando ela se expressa a esse respeito de uma forma maravilhosa, porque ela descreve o progresso da seguinte forma: o progresso marcha lenta ou aceleradamente, e ninguém o pode deter. Rápido ou devagar, ninguém vai deter o progresso. É o processo natural da vida que evolui sistematicamente sem nunca parar. Exato. O repouso, por isso mesmo, e a inércia não fazem parte dos seus quadros. E o mesmo ocorre em relação à verdade, não é? Ela não pode ser impedida, porque o seu fluxo também é algo que não tem condição de ser modificado. O fluxo da verdade, ele é inestancável, como um rio caudaloso que corre sem que você consiga obstar a velocidade dessas águas. E quanto mais lúcida a civilização, diz ainda Amélia Rodrigues, mais claro se lhe desvela o conhecimento da verdade, ultrapassando o chavão comum que fala a respeito daquela que é a verdade de cada um. Expande-se, e mesmo quando sombreada por cúmulos dos preconceitos e dos comportamentos arbitrários, rompe o aparente impedimento e brilha com todo esse esplendor. Então, essa é a luz. Essa é a luz que não se coloca sob o móvel. Né? É a luz que se coloca em cima e do velador, e aí ela expande a sua claridade por todo o ambiente. Porque não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, como você disse,
Não se acende uma lâmpada e se coloca sob o alqueire, mas um candelabro, para que ilumine a todos os que estão na casa. Olha, iluminar a todos os que estão na casa é testemunhar a sua fé e mostrar pelo exemplo, pela vivência, aquilo que é a verdade, aquilo que você acredita. Então, é a melhor forma de educar aqueles que estão sob a nossa orientação é exemplificar, vivenciar, para que as pessoas possam se sensibilizar. E isso é tão importante, e Kardec é tão sutil e tão perspicaz, que no item 14 deste capítulo 18, muitos os chamados, pouco os escolhidos, ele traz um recorte, uma perícope do Evangelho de Marcos, e ele inicia o item 14 dizendo assim: tende muito cuidado com o que ouvis, porque usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido os outros. Olha que coisa grave. E ainda vos acrescentará, pois dar-se-á ao que já tem, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Quer dizer, o que nós comentamos lá atrás, referindo-nos a essa citação no Evangelho de Mateus. Por aí a gente vê a semelhança, por isso evangelhos sinóticos, de alguma forma semelhantes. Então, as citações têm variantes, mas elas sempre retomam o foco do aprendizado que devemos ter. Porque o estilo é o homem, cada um tem sua maneira de ver, né? Só João, que é de maneira especial, diferente, porque ele tem influência de Jesus. Né? Então, todos eles têm influência de Jesus, mas João com uma certa poesia e sensibilidade, porque o mais amado ouviu, enxergou e viu em loco e retratou a história, né? Por isso, talvez, a diferença e algumas colocações que talvez não encontremos nos 3 outros evangelistas. Mas veja só, essa questão de o que tiver lhe será tirado e dar-se-á o que já tem, mas uma coisa que nos chama a atenção aqui é que usarão para convosco da mesma medida com que houverdes medido os outros. Isso nos chama a atenção para quê? Para que a nossa percepção veja não somente as coisas más nas outras criaturas e nas circunstâncias, mas para que a gente desenvolva um olhar mais positivo, buscando perceber em tudo e em todos a melhor parte. Você já percebeu que nós temos uma tendência de enxergar no outro exatamente o defeito que nós temos? Por isso, acho que é de uma forma inconsciente. Isso incomoda tanto a gente que mesmo sem perceber, você detecta o seu defeito no outro. E a primeira coisa que lhe chama a atenção é o que você vê de imediato. Então, a nossa tendência de julgar. Pois é, então, preste atenção. Quando você olha no outro e percebe somente o mal que lhe ocorre, é porque frequentemente nós estamos lastimando enganos de que somos vítimas. Exatamente. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Incomodado, o olho percebe de acordo com a sua realidade. Exatamente. Os ouvidos escutam ou auscultam de acordo com a sua construção interior. Então, o que significa isso? Não nos desvinculamos das advertências que enriquecem a alma e avisam a segurança que é necessária. Então, vamos lembrar, seremos medidos com a mesma medida com que medimos o outro. Então, para evitar aborrecimentos, qual que é a saída? Porque nós, por nós mesmos, nada fazemos. Nós, às vezes, agimos, ou mais das vezes, de forma muito invigilante. Porque é muito fácil apontar a ferida do outro. Mas por que você não cuida da sua que está te cutucando e que está te incomodando? Nós somos assim como que desatentos nos caminhos da vida. Esquecemos de examinar fatos e situações, sobretudo no que diz respeito a nós mesmos. Nós adoramos ser repórteres da vida do outro.
da nossa. Por isso é que seremos medidos com a mesma medida com que medimos pessoas, fatos e situações. Então, vamos ter bom senso. Vamos ver, vamos examinar, olhar e, antes de nos posicionarmos, vamos verificar a responsabilidade tão grande que temos em estar, assim, tão atentos em detectar a falha alheia. Por quê? Porque ela nos incomoda muito. E nós somos muito. Você já viu como a gente é muito condescendente com a gente? Às vezes nós nos vemos numa posição tão qualificada, muito mais do que somos, que nós gostaríamos de convencer o outro desta ótica otimista que a gente tem em relação a gente quanto aos valores. E as pessoas mais valorosas, virtuosas, o tanto que elas são simples, humildes, né? Elas não têm a empáfia de estar querendo convencer o outro dos seus valores. Elas simplesmente vivem em simplicidade. Isso também nos foi ensinado por Jesus. Sim, isso é uma coisa tão fatal e tão verídica que nós, às vezes, esquecemos de cultivar o bom senso. Mas bom senso todos nós temos. Vamos ver um exemplo prático? Por exemplo, quem é que atravessa uma via pública sem olhar as direções? É lógico, só Sabe que insano. está correndo riscos, então tem mão dupla, você olha para a esquerda, você olha para a direita, você se prepara todo para direcionar o seu caminho com atenção. Então, de igual forma, acontece na nossa vida. Vigilância, né, que nós temos Essa que ter. vigilância significa que nós devemos olhar com olhos de ver, examinar como quem quer descobrir realmente o foco da coisa. E antes de qualquer decisão ou posicionamento, temos sempre em mente que tudo o que nós fizermos tem um foco, que é o intuito de aperfeiçoamento constante. Então, quanto mais tiveres, mais será acrescentado. Isto é, quanto mais repouso para uma ferramenta, vamos ver primeiro o aspecto negativo. Quanto mais repouso para uma ferramenta, mais ferrugem, mais emperrada ela fica. Quanto mais parada a água, mais apodrecida ela se faz. Quanto mais abandono de um fruto amadurecido, maior e mais rápida a sua corrupção, a sua perdição. Quanto mais repouso em débito, e veja bem, o adjetivo é repouso em débito, não é o repouso que nos associa à lei do trabalho, não. Quanto mais repouso em débito, mais o quê? Mais preguiça. E como fazer para não incidirmos em tanta falha desse jeito? Eu sugiro, que para mim resolve muito e tem ajudado e ajudará muito mais ainda, porque tem muita coisa para ser feita, o hábito de ler o Evangelho, mas lendo para vivenciá-lo, percebê-lo. Uma vez perguntaram ao Chico Xavier, Chico, o que há de novo? O Chico disse, de novo o que existe é o Evangelho. Olha, o Evangelho é uma grande novidade, porque nós o esquecemos, o deixamos de lado, quando ele é o roteiro, é a forma mais segura de nos conduzir para que tenhamos assertividade nas nossas decisões. Porque realmente o Evangelho, como essa boa nova, essa boa notícia, é o que de melhor nós contamos para que nós possamos nos alimentar num processo de renovação espiritual. Porque temos que examinar o que sentimos e pensamos, porque nos diz Emmanuel que a lei multiplicará sempre os recursos que oferecermos à vida. Por isso, à medida que medirmos, seremos medidos. Exatamente. E irá nos restituir compulsoriamente, à medida que medimos, o bem ou o mal que praticamos. Exatamente. De vez que céu e inferno, alegria ou dor, facilidade ou obstáculo em nosso caminho, significa sempre o quê? Justiça de Deus. Justiça de Deus. Exatamente. Então, as facilidades que nós temos, nós as sememos um dia.
assim como as dificuldades que temos por agora, nós também as semeamos um dia. Então, no item 15, encerrando já os nossos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo, o texto é bem claro. Dá-se ao que já tem e tira-se do que não tem. Meditar esses grandes ensinamentos, que muitas vezes até parecem paradoxais, mas aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu apenas porque tentou tornar-se digno e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Então, se assim formos sustentados com essa perspectiva do bem em nossas vidas, em nossas realizações, nós seremos mais perseverantes. E ao sermos perseverantes no bem, nós iremos perceber que esse esforço de perseverar no bem nos atrairá às graças do Senhor. Por quê? Estaremos oferecendo fidelidade ao trabalho, à lição, aos ensinamentos que podem modificar as nossas vidas. Então, isso é como um imã que atrai para si o que é progressivamente melhor. Então, que possamos construir em nós esse magnetismo atrativo do bem, para que a gente possa chegar ao cume do conhecimento de nós mesmos com as nossas melhores energias. Porque, na verdade, tenhamos certeza absoluta, não é Deus que tira ou que retira daquele que pouco recebeu. É o próprio Espírito que, descuidado, não sabe conservar o que tem, não sabe aumentar o que detém e vai devagarinho jogando por terra, fazendo assim com as mãos tudo o que foi lhe concedido pela graça divina. E estas reflexões nossas, terminando, que elas sirvam para nos fortalecer no propósito de melhorarmos, transformando-nos, crescendo em amor, bondade e justiça em todos os passos de nossa vida e advertindo-nos que todos nós somos aquelas criaturas que temos que dar conta da nossa administração, a administração da nossa vida. Então, me chamando à maturidade, um espírito amigo fecha nessa mensagem do item 15 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos chamando a atenção para que, em vez de acusar aquele que tudo lhe havia preparado, quer dizer, Deus, de criticar suas doações, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. Então, arrependido e operoso, ponha-se à obra com coragem. Cultive o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre-o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Olha que coisa fantástica! Você associar o auxílio do arrependimento e o auxílio da esperança. Quer dizer, você reconhece o erro, então você está a arrepender, quer dizer, a dar alguns passos para trás. Mas, ao mesmo tempo, você se alimenta com a esperança que te leva os olhos para frente, para o alto, para que você possa chegar a conquistas melhores. Então, sejamos confiantes, sejamos acolhidos pelo Espírito de Deus em nós e que Jesus nos abençoe para que possamos vir realmente, não somente a sermos chamados, não somente a sermos os escolhidos, mas arregaçando as mangas para o trabalho, que possamos nos colocar como aqueles que são oferecidos para a obra de sua auto-regeneração. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que tenham um excelente dia de amor, de paz e de luz. Muito obrigada. Obrigada.